Eu sou a Luane, tenho 16 anos, sou da Igreja Presbiteriana, sou da Sapucaí, e hoje eu vou falar sobre o tema promessa, referente do primeiro versículo do Evangelho de Mateus, Mateus 1:1, que diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, para começar, é importante lembrar de que a palavra Evangelho significa boas notícias. Então, assim como Marcos, Lucas e João, Mateus fala sobre a boa notícia de Deus para nós, que é a vinda do seu Filho Jesus. Mas cada um deles fala sobre Jesus com um foco. Marcos foca em Jesus como servo, Lucas como um homem perfeito, João como o próprio Deus. Mateus, por sua vez, ele foca em Jesus como rei messiânico, aquele que foi prometido por Deus ao povo de Israel durante toda a sua história. Isso é importante porque enquanto Marcos fala para os romanos e Lucas para os gregos, Mateus fala para os seus próprios irmãos judeus. Por isso ele começa com essa genealogia, lembrando que Jesus era descendente do patriarca Abraão e do rei Davi. Tanto que o livro de Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento, por volta de 60 vezes. Tudo isso para nos lembrar e lembrar os judeus da época de que Jesus não é só mais um profeta ou só mais um homem sábio, mas sim o rei prometido por Deus pela boca dos profetas. Tanto que quando Mateus começa seu evangelho falando sobre o nascimento de Jesus, ele cita o profeta Isaías. Cita Isaías 7,14, que fala: A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Porque a gente pode perceber aqui que o Evangelho de Mateus começa com o cumprimento de uma promessa, a promessa de que Jesus viria. E depois, quando termina, o Evangelho de Mateus fecha com outra promessa, a promessa de que Jesus nunca nos abandonaria. Então, se Deus cumpriu a promessa que fez pela boca dos profetas do nascimento de Jesus, por que ele não cumpriria a promessa que fez pela sua própria boca, pela boca do Deus Filho, de que estaria para sempre conosco, como Jesus fala, que ele vai estar conosco até o fim dos tempos? Esse é o propósito do devocional de hoje, nos lembrar do tamanho da fidelidade de Deus. Assim como fala na Bíblia, fala em Salmos, no caso, que o Senhor é fiel e que Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que amam e guardam seus mandamentos. Ou como fala no Deuteronômio, que o Senhor ele tem um amor leal que ultrapassa as alturas, ultrapassa os céus, e a sua fidelidade alcança as nuvens. É isso que a gente tem que lembrar, é isso que esse texto todo nos ensina. Nos ensina que o nosso Deus é um Deus de promessas, um Deus leal, um Deus fiel, um Deus que não nos abandona, que não mente pra gente. Às vezes a gente tem medo de entregar tudo ao Evangelho, de confiar em Cristo e colocar tudo nas mãos dele e confiar nas promessas que ele nos fez. Mas a gente tem que lembrar que tem um Pai perfeito, um Pai que não nos decepciona, que não falha, e que a gente pode contar porque ele honra as suas promessas. O nosso Deus não faz promessas vazias, e ele nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele nos prometeu que por meio da sua morte de cruz, não por algo que a gente fez, não por obra nossa, não porque a gente merece isso, mas pelo amor incondicional dele, a gente tem o perdão, tem a salvação, tem a possibilidade de passar a eternidade ao seu lado. Ele nos promete que depois de tudo isso a gente vai ter uma vida em paz com ele, que a gente pode e durante aqui na terra a gente pode falar diretamente com ele, porque o véu se rasgou. As promessas que ele fez no Antigo Testamento se cumpriram e tem muitas mais a se cumprir ainda, e a gente tem que confiar nisso, lembrar do tamanho da fidelidade de Deus e colocar a nossa vida nessas promessas, na confiança de que elas vão se cumprir, de que Deus tem planos lindos para nós e que a gente só tem que confiar nele. Então, que a fé nessas promessas possa nos trazer consolo, possa nos trazer confiança para continuar seguindo nesse caminho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.